Para uma pauta muito legal, esclarecedora, diferente. Poxa, comer é tão gostoso. E a gente sabe que existem agora pensamentos, estilos de vida que estão sendo aí diversificados, são diferentes. E a gente tem que estar aqui no Você Bonita sempre abertos para ouvir todas as opções, para que você faça a escolha, para que você entenda qual o melhor para você ter mais qualidade de vida e mais saúde. Por isso, hoje, nós vamos conferir quais são os pratos, né? Qual o cardápio mais adequado para a dieta paleo. Convidamos novamente a nutricionista Lara Nesteruk, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Prazer enorme tê-la aqui. É uma delícia estar aqui de volta. Olha, a gente também amou, aliás, para quem não assistiu, a primeira vez que você esteve no Você Bonita, você explicou o conceito da dieta paleo. Tá lá no YouTube, né? No canal do Você Bonita, é só você colocar tvgazeta.com.br/Você Bonita. Você assiste todo o conceito, porque hoje nós vamos falar da preparação dos pratos, da composição dos pratos. Mas antes, como eu prometi para vocês na semana passada, Lara, houve aí uma polêmica envolvendo o óleo de coco, o óleo de canola, o óleo de soja, no qual foi apresentado um outro programa, que também tem aí o perfil de falar de qualidade de vida e de saúde, como Você Bonita. A gente não precisa ficar citando nomes, emissora e etc., porque esse não é o nosso intuito. O intuito é esclarecer para o grande público, porque isso gerou uma grande polêmica. Mas, gente, ultrapassou, inclusive, o que eu acho que eles previam quando apresentaram o assunto. Então, te pergunto, qual é a sua posição, a sua opinião e o que os estudos que hoje você tem lido e tem, né, se informado, que eu sei que você trabalha com isso, estão indicando? Ok. Fique à vontade. Carol, eu acho assim, o mais importante é a gente entender que opinião é um nível de evidência muito baixo. Quando a gente lida com saúde, a gente tem que lidar com nível de evidência alto. E quem é da área da saúde conhece quais são os níveis de evidência que a gente realmente leva em consideração. Então, você já ouviu dizer assim, olha, um artigo disse, um estudo diz, ou as pessoas dizem assim, estudos indicam. Quando alguém fala estudos indicam, é a mesma coisa de falar assim, estão falando por aí? É o mesmo nível de evidência. Entendi. Então, eu preciso ser capaz de pegar esses estudos na mão e entender como interpretá-los e o que levar em consideração. Se eu estou falando de estudo científico, eu não posso falar de opinião de especialista. Eu sou especialista em fisiologia do exercício. A minha opinião sobre exercício não importa. Importa o que a ciência diz. Certo. Então, quando eu pego artigos científicos que falam sobre óleo de coco versus óleo de soja ou versus óleo de canola, eu preciso levar em conta o que eles falam. Eu não posso fechar os olhos porque a ciência diz. Uma busca muito rápida numa boa base de dados, numa base de dados aberta, vai mostrar pelo menos, foram os que eu achei assim na primeira busca, no primeiro enter, são 46 artigos falando dos benefícios de óleo de coco. Então eu não posso falar para vocês, olha, não tem benefício nenhum. Eu não posso dizer isso. Então, quais são os benefícios do óleo? Eu tenho que pensar assim, eu lembro de uma chamada que você fez, se não me engano, no dia seguinte, e a chamada dizia de uma forma brilhante que a gente precisava avaliar de onde veio o quê. Então, eu tenho o coco, uma fruta natural na árvore, e eu posso extrair óleo desse coco, Carol, na minha casa, se eu quiser. Dá para extrair em casa? Dá para extrair em casa. Tá. E outra coisa que é uma rápida busca, você descobre como fazer em casa. Olha. Já fiz, vou te contar que dá um trabalhinho, mas fica legal. Gostoso. E dá para fazer. Perfeito. Então, aqui. Então pode ser um processo manual, artesanal. Perfeito. Agora, quando eu falo de óleo de soja, por exemplo, se você levasse soja para sua casa, você podia ser o quão habilidoso você pudesse ser. Você podia ser como a Bela, que vai cozinhar aqui depois, toda habilidosa. Ela é demais. Você não ia conseguir tirar óleo de soja na sua casa, porque não é um processo natural. O refinamento, a esterificação, a prensagem a quente, a adição de metais pesados para a extração desse óleo, isso não é uma coisa saudável. Eu não posso dizer isso em 2015, que é ok consumir refinados. Certo. Quando eu falo de canola, aí eu estou falando de um problema maior ainda. Porque não existe. O que é canola, pelo amor de Deus? É um Canadian Oil. Canadian Oil Low Acid. Esse é o porquê chama canola. A canola, na verdade, é um óleo extraído de uma planta chamada couza. E a couza é uma planta muito frequente no Canadá, muito fácil de produzir no Canadá. E é uma planta que, tecnicamente, é bem barata de ser produzida. O problema é que ela é tóxica. Mas aí, o que eles fizeram? É um combustível, né? Ele é muito usado na indústria, na indústria com máquinas. Então, o que foi feito? Modificamos geneticamente a couza e agora pode usar. Só que agora ela é geneticamente modificada.
Entendeu? É um transgênico. Então, de novo, continua sendo uma opção não viável para quem quer comer natural. Porque ela é industrializada e modificada. Então, eu pego uma coisa modificada, eu faço um processo industrial, agressivo, forte, faço um óleo, e aí eu boto isso na mesa da pessoa e digo, olha, é uma opção saudável. Aonde? Então, o que eu digo, baseado em evidência científica, é que óleo de coco é sim uma excelente opção. Óleo de coco tem muitos benefícios. O maior componente do óleo de coco é o ácido láurico, que é um dos maiores componentes do leite materno, que é o responsável pela imunidade de um bebê. Olha só. Então, aí a gente poderia fazer um programa um dia só sobre óleo de coco para falar o quanto isso na imunidade é importante. Além disso, ele ajuda na compulsão alimentar. Então, a gente tem casos de paciente que tem compulsão alimentar por carboidratos, por doces, e a gente começa a colocar o óleo de coco e essa compulsão diminui. Olha que legal. A gente tem a utilização dele para exercício físico. A pessoa às vezes tem diabetes, ela não pode comer carboidratos em excesso. E aí, de onde que vai sair essa energia para o exercício físico? A gente usa óleo de coco. Dessa gordura? Dessa gordura. Antes de entrarmos, então, no nosso cardápio paleo e mostrarmos opções de café da manhã, almoço, lanchinhos intermediários ou não. Ou não. Ou não. Eu lembrei dessa parte ou não. Vamos encerrar a polêmica do óleo de coco respondendo, então, a questão de ser um óleo saturado. Excelente. Né? Com gordura saturada, digamos assim. Excelente. Carol, a gente pode filmar aqui? Olha Podemos. só. Aqui a gente tem óleo de coco. Eu tenho óleo de coco do jeito que ele fica quando ele tá frio. Tá. Aqui ele tá frio, ó. Ele fica durinho assim, tá vendo? Ó, se a gente passar a mão, parece um creme, ó. Certo. Durinho. Isso. Aqui eu tenho ele depois de um pouquinho aquecido ou num dia mais quente. A gente brinca que a gente sabe quando tá calor, quando o óleo de coco derrete. Boa, no potinho. Isso aqui ele tá. Tá. Então entenda assim, não é porque ele tá branquinho que ele é uma gordura saturada e faz mal. Tá. Por que ele tá branquinho? Simplesmente porque ele solidificou. Todo óleo faz isso. Certo. Ser gordura saturada não é um problema. O problema é que tipo de gordura saturada. A gente precisa partir do princípio que a natureza nunca produz nada para te matar. Sem dúvida. A maior bobeira que a gente pode falar, a maior sandice que a gente pode conceber é que a natureza faz algo prejudicial. Quando a gente usa o bom senso, tudo que tem na natureza pode e deve ser usado. Verdade. Então, o que acontece? Na natureza a gente tem gordura saturada. E isso não é uma coisa ruim. Qual que é a gordura saturada ruim? É aquela que era poliinsaturada, óleos vegetais, por exemplo, e aí a gente hidrogenou e ela virou uma saturada. Esse assunto todo de poliinsaturada, monoinsaturada, insaturada, saturada, isso dá uma aula. Isso dá uma aula de horas. Então, para a gente encerrar esse assunto assim com tranquilidade de usar óleo de coco, ele é saturado, sim, é uma gordura saturada natural e não, ele não apresenta riscos para doença cardiovascular e a questão toda desse medo de que gordura mata, de que gordura dá infarto, de que não é assim. Tá? A coisa toda muito mais embaixo, a coisa toda muito mais séria. Tem mais coisas envolvidas. É isso que você Tem muito mais a ver com o problema da nossa alimentação ser tão artificial e nós sermos tão sedentários hoje em dia do que com o pobre do coco, que é excelente. E ainda, agora eu vou fazer fechando esse assunto, uma parte que eu fiquei, não sei se o sentimento é chateada quando eu assisti, incomodada. Que, inclusive, a convidada na ocasião falou, ele é a fruta. Ela falou da fruta, ela falou do óleo e falou, a fruta é a mais calórica. Olha, gente, o coco é a fruta mais gostosa que existe, aquela água é maravilhosa. E se eu tenho o prazer em dar uma fruta pro meu filho, é água de coco com este coco lindo aqui, pra ele comer tudo isso aqui. Posso falar uma fruta, a gente pode falar assim, é muito calórico. Não, e posso falar uma coisa? Ela desqualificou a fruta também, isso me incomodou. Ela desqualificou não só o óleo, mas a fruta. E vamos entender uma coisa muito importante. Fiquei incomodada. Eu nem vou entrar no fato de que calorias não importam, nem vou entrar aí. A gente já falou disso outra vez. Verdade. Eu vou entrar na questão do seguinte, 1 grama de gordura, de lipídio, tem 9 calorias. Não importa qual lipídio. 1 grama de óleo de soja tem 9 calorias. Igual. 1 grama de óleo de coco tem 9 calorias. Então, um não é mais calórico que o outro. Os dois são iguais, os dois são gordura. Fechadíssimo.
Arrasou, Lara, vocês viram? A gente abordou, prometi pra vocês, tá aqui. Tá resolvido. Mas agora, vamos para o nosso cardápio palio, para entender como a gente pode montar refeições completas, saudáveis e que nos deem saciedade, porque eu entendo que a dificuldade das pessoas hoje é comer bem e ainda falar assim, eu preciso emagrecer, mas eu vou passar fome. Pois é. Então vamos lá. Então, emagrecimento está muito relacionado a passar fome. Vou te falar uma coisa muito sincera. Ou não? Passar fome emagrece, isso é verdade. Agora, a questão é por quanto tempo você vai conseguir passar fome para emagrecer. Então, a estratégia que a gente deve usar para emagrecimento é aquela que a gente pode levar para o resto da vida. É aquela que a gente vai fazer em qualquer lugar que a gente for, em qual situação a gente estiver e por um longo tempo. Qual que é o grande chamariz dessa dieta, que é uma dieta natural? É isso que eu preciso lembrar. Então, assim, às vezes eu gosto, Carol, de falar que a gente precisa se desprender dos rótulos. Não importa como chama. A gente chama de palio por uma referência. Tá legal. A referência é essa, mas não importa como ela chama. São comidas que são comida de verdade. Tá. Então a gente não foge de gordura natural de alimentos na palio. Então tudo que a gente vai comer tem gordura natural. A natureza oferece assim. Tá. Se eu quiser comer sem gordura, eu vou ter que comer um monte de produtos artificiais. Porque na natureza não é assim. Não dá pra tirar gordura. Não dá pra tirar gordura. Você pode tirar a pele. Exatamente. Mas tem gordura mas na outra veio parte. com a pele. Sem dúvida. E tem gordura, enfim. Então vamos ver como que a gente, por exemplo, começaria um dia na palio. Tá, um café da manhã. O mais importante é dizer que na palio a gente come conforme o corpo pede. Tá. Ou seja, se o corpo não pede, a gente simplesmente não come. Ai, que interessante. A gente não come de 3 em 3 horas em hipótese alguma. Não só porque não há estudos científicos para fundamentar que isso é eficiente, mas por uma questão intuitiva da evolução. Certo. Quando você tem que ir no banheiro, alguém tem que te avisar? Não. Você faz xixi de 3 em 3 horas? Não. Você dorme de 3 em 3 horas? Não. Acorda de 3 em 3 horas? Também não. Por que come de 3 em 3 horas? Por quê? Da mesma forma como o olho pesa na hora de dormir, da mesma forma que a gente sente a bexiga apertar na hora de ir no banheiro, o estômago ronca na hora de comer. É verdade. E aí, quando o estômago roncar, é que a gente senta para fazer uma refeição. Faz sentido. Não faz? O que vocês acharam, meninos? Pensaram nisso? Você parou o estúdio. Ela é muito boa, né? Adoro quando isso acontece. Então, como é que a gente come? Então, assim, acordou, não tô com fome, não tomo café da manhã? Espera a fome bater, ela vai bater daqui umas 2 horas. 3 horas, não sei. Aí você come. Boa dica. Entendeu? E aí, o que a gente pode comer no café? Café da manhã. Bom, tudo assim, a gente preparou aqui mais ou menos, porque como a maioria das pessoas quer perder peso, eu coloquei uma coisa mais voltada para emagrecimento. Perfeito. Então, eu vou falar só o que ia ser diferente se a pessoa tivesse, por exemplo, ok com o seu peso ou se ela quisesse ganhar massa magra, estivesse treinando para isso. Tá legal. Então, olha só, de café da manhã aqui eu sugeri um omelete. Bonito. Ovos são muito a base do café da manhã de quem faz palio. É o nosso pãozinho. Tá. Que é o tanto que as pessoas comem pãozinho, a gente come ovos. Legal. Aqui eu fiz um omelete que tem bacon. Bacon, ela já vai explicar do bacon. Tá. E tem espinafre. Por quê? A base da dieta palio não é carne. Isso precisa ficar muito claro. A base da dieta palio são vegetais. A gente come vegetais em todas as refeições que a gente consegue, não importa a hora. Então, de manhã, quando vai fazer um omelete, se tiver um brócolis lá na geladeira que já está prontinho, a gente pica e bota no meio. Se tiver um espinafre que a gente possa dar uma refogadinha ali naquela manteiga, quem usa manteiga, quem tolera bem o leite pode usar a manteiga, quem não tolera pode usar o óleo de coco, um azeite, e aí a gente dá uma refogadinha nessas folhas e faz aí um omelete. Quantos ovos nesse omelete? A pergunta é, qual o tamanho da sua fome? É o que eu já falei aqui da outra vez. Tem dias que como 1, tem dias que como 6, tem dias que não como nenhum. Tudo depende da sua fome. Não há limites diários de ovos. Você come quantos você precisar. Perfeito, respondeu a minha pergunta. Viu, Evair? Evair gostou dessa parte. Faz uma baitomeletona, pode fazer assim, um 6 ovos. Satisfeito. Do tamanho do Evair, na verdade, precisa de mais do que pra mim, por exemplo. A gente tem muito mais. Temos que levar também o bom senso nesse caso, né? E aí, pra acompanhar, a gente tem várias opções, gente. Essa aqui é só uma opção. Para quem não tá querendo perder peso, a gente pode lançar mão de várias frutas. Quem quer perder peso, come um pouco menos e escolhe as menos cheias de açúcar. Tá. Que seria um abacate, um coco. Para quem tá perdendo peso, o abacate e o coco são mais interessantes. As pessoas dizem, mas são muito calóricos. Calorias não importam no emagrecimento, por incrível que isso possa parecer. E sim, qual é a reação desse alimento no seu corpo? Qual é a reação do abacate, então? O abacate ele é rico em gorduras. A gordura não ativa insulina, que é o hormônio do armazenamento.
Entendi. Entendeu? Por mais que ele seja docinho e tenha um açúcar dele, ele tem mais gordura. Isso. Essa gordura não ativa, então, A insulina, que é o hormônio do armazenamento, que é o hormônio que, inclusive, impede o gasto de gordura como fonte principal de energia. Entendi. Então, para quem não está precisando perder peso e tudo mais, eu botei aqui melão, mamão. A gente poderia ter colocado qualquer fruta. Tá. Frutas são saudáveis e elas devem ser consumidas sim. Perfeito. Para quem está perdendo peso, eu substituiria ele por um abacate. Eu substituiria ele por um coco ou pelas frutinhas vermelhas que nós vamos falar depois. Então segura, vamos colocar a perguntinha na tela? Tá ótimo. Porque vocês estão vendo, tem um chazinho, vamos entender, mas chá, que chá? Como? Não pode ser industrializado, vamos entender. Beijo pra Aline, obrigada pela pergunta. O que comer no pré-treino e no pós-treino na dieta paleo? A gente só come quando tem fome, inclusive no pré e no pós-treino. Então, quando a gente não tem fome antes de treinar, a gente não come. É porque necessariamente, a gente vai pensar, tá tudo bem, a gente tem essa fonte. Exatamente. Senão a gente estaria sentindo fome. Exatamente. O corpo avisa. Se ele precisar comer, ele vai te avisar. Não vai passar batido. Entendi. O pós-treino é a mesma coisa. Agora, vamos dizer que então a gente teve fome pré e pós. Olha, dentro das opções que a gente tem aqui na mesa, você pode comer o que te agradar. Você pode fazer um omelete, ou você pode comer a sua refeição grande. Tá. Você pode comer umas frutas com castanhas. Você pode comer o que te agradar. Tá. Não há nada tão ideal pré e pós quando a pessoa treina por uma questão recreativa. Tá. Claro que quando eu trabalho com um atleta tem algumas coisas que a gente vai preferir, mas no dia a dia, quem treina 3, 4 vezes por semana, faz musculação, corre, a pergunta é, você está com fome? Come então o que te apetece dentro das opções da paleo. Muito boa resposta, ó. Objetiva. Aline, obrigada pela pergunta. Vamos então falar do chá que tá aqui no nosso café da manhã? Ok. O chá foi só uma sugestão, porque para quem agrada também pode ser um cafezinho. Pode. Ok, sem problemas. Tem aqui algum lance de cafezinho que é orgânico, alguma coisa do tipo que ele é industrializado ou não? Como é que é a história do café? Carol, eu sempre falo que o Dr. Souto, que é um médico pioneiro nesse assunto, ele fala, eu gosto muito, e ele diz que o bom não pode ser inimigo do melhor. É lógico que o melhor é aquele orgânico, feito na fazenda, que você conhece, moído aqui na tua frente. Tem esse? Não? Então vamos no bom. Tá legal. Não tem o melhor, a gente vai no bom. Então, o chá é a mesma coisa. O melhor mesmo é o de folhinha, daquele desidratado, ok. Não tem seu uso que tem. Tá. Desde que te agrade. Perfeito. Tá? E para adoçar, posso fazer essa pergunta? Como é que a gente adoça na paleo? Eu ensino a não adoçar. E como é que a gente aceitar o gosto que as coisas têm. Então, Tá. como é que não é simples? Não é simples. É um trabalho, é todo um tempo Tá. de adaptação. A gente faz isso muito com café. A pessoa adoçou o café a vida inteira. Aí eu sempre falo para ela assim, vou te falar uma coisa, você vai fazer e vai me contar. Você vai tomar café puro por 5 dias. 5, só 5. Se no sexto você precisar adoçar, eu te apoio a voltar. A pessoa não precisa. Eu nunca peguei ninguém que precisou. Vamos fazer o teste em casa. Faz o teste em casa e depois me manda e me conta se Mas deu se certo. pudéssemos adoçar, tem algum Tem os adoçante? naturais. Aquele xilitol. O xilitol é natural, a estévia é natural, a talmatina e o eritritol. Tá. Seriam essas as melhores opções. Perfeito. Tá? Então, já falamos deles aqui no programa, mas é um assunto que eu acho que a gente pode trazer novamente. Vamos pro nosso almoço. Almoço. Olha esse prato, Carol. Ai, adorei esse prato. Dá uma Olha olhada aí, na- vocês viram, meninos? Tá lindo, Eles tá? amaram isso. Aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó. O que a gente tem aqui? Na verdade, o que a gente tem aqui é básico. A gente tem carne, vegetais e eu ainda botei aqui uns ovinhos de codorna para dar um gostinho, uma corzinha, uma coisa toda que é bacana. Podemos comer a carne e o ovo de codorna? Com certeza, sem problema problemas. algum. Desde que você coma porque está com fome e você pare quando estiver satisfeito. Só que a gente observa que embaixo dessa cebola deliciosa, essa cebola tem uma cara ótima, né? Tem uma gordurinha na carne. Tem uma gordurinha na carne. A gente pode comer essa gordurinha? Se essa gordura veio com esse bicho, se ela não foi adicionada nele, sim, sem problema. Sem problema. Vai comer sem problema. Porque ela vai dar saciedade e, E aí não vai você vai engordar. passar a sua próxima refeição. Quem come desse jeito que eu estou mostrando aqui, não consegue comer de 3 em 3. Entendi. Tá? Quem come desse jeito, come 2, 3 vezes no dia e sente-se satisfeito o tempo todo. E é por isso que não engorda. E é por isso que não engorda e é por isso que perde peso. E tá comendo comida de E verdade. tá comendo comida de verdade, de forma saudável e tudo de uma forma tranquila. Aí a gente colocou 2 jarrinhas aqui. Aqui é água e aqui é água de coco? Isso.
Na dieta paleo, então quando a gente está se alimentando, a gente pode beber alguma coisa junto? Olha, eu sempre digo para não extrapolar a quantidade, não encher a barriga de água. Porque a água na hora da digestão, ela tem a preferência da absorção. Então a comida fica paradinha esperando a água ser absorvida. Então um copinho de água durante eu não vejo problema. E tem que ser água, porque água. Suco não dá. Não, suco de fruta jamais, de jeito nenhum, em hipótese alguma. A gente come fruta e toma água. A gente não bate fruta com água coa e toma só o açúcar sozinho. Isso a gente não faz. Então, na refeição, ou a aguinha de coco ou a água. E para quem quer emagrecer, eu tiraria a aguinha de coco. Deixaria a água. A água. Isso. Vamos lá. E o nosso jantar? Na dieta paleo existe aquele lance super café da manhã, um almoço bacaninha e menos jantar ou nada a ver? Nada a ver. A gente come conforme a fome. Se a sua fome de noite estiver bem pequenininha, come uma coisa pequenininha. Agora, se você está completamente faminto à noite, seu corpo tem um motivo para isso. Vamos ouvir e vamos obedecer. E você colocou uma coxa lindona ali, Coloquei uma sobrecoxa com pele. A pele do frango, se ela te apetece, se ela te agrada, você come sem problema nenhum. Desde que ela esteja bonita, desde que ela te agrade, sem problemas. E botamos ali vegetais. Tanto a cenoura, quanto as vagens, quanto as folhas. E para acompanhar uma salada, né? Uma salada, ficar legal, para ficar bonita, que a gente pode temperar com azeite, que tá aqui. O azeite pode também. O azeite, o limão, o salzinho. E o sal? Que sal pode na dieta paleo? Eu gosto mesmo de sal marinho, eu gosto mesmo daquele sal rosa que é tão bacana. Mas, de novo, o bom não é inimigo do melhor. O sal que você tem aí na sua casa, com moderação, com o bom senso, pode ser usado sem problema. Pra gente fechar, vamos mostrar isso aqui. Olha isso aqui que a Sandrinha preparou. Aliás, Juju e Sandrinha, um beijo pra vocês. Vocês arrasaram, belíssima pauta. Aqui a gente tem a carne com a gordura, tem bacon, tem o frango com a gordura, tem o outro com a pele. Tá uma beleza, tá bonito isso aqui, né? Evaira amou isso aqui. Agora, isso aqui tá aqui por quê, Lara? A gente, então, na dieta paleo, como você explicou a primeira vez que você veio, a gente pode usar essa gordura pra cozinhar, pra grelhar, ou, não vou dizer fritar, porque não vai ser uma imensidão ao ponto de ser frito. Exatamente. Porém, é usado isso para grelhar os alimentos? Sim, é usado. A gente usa, eu uso na minha casa, meus pacientes usam. A gente usa gordura de porco, a gente usa gordura natural. Agora, é muito importante assim, às vezes as pessoas se assustam e a gente precisa usar bom senso. Quanto você acha que você vai comer dessa gordura? Vai comer um negócio. Você vai pegar um pouquinho lá, passar na sua panela, o mesmo tanto que você passava do óleo. Só que agora, em vez de óleo, você usa uma gordura natural. Bom senso. Bom senso para tudo. E tem que ter alguma coisa especial, esse bacon? Saber a procedência é importante. Exatamente, saber a procedência é super importante. E quando a gente fala de dieta paleo, a gente está falando de um animal criado solto no seu habitat. Então, hoje, a gente tem muita carne de criador. É difícil achar carne criada solta. Então, as carnes naturalmente têm um desbalanço nos seus lípides. E isso é verdade. Mesmo assim, elas ainda são uma melhor opção do que a quantidade imensa de carboidratos que a gente tem na dieta ocidental. Como vocês podem ver, não tem grãos. Não tem grãos, não tem industrializados. Nada industrializado. Tudo é natural. Tudo é natural. Tudo é natural. Tem alguma coisa aqui, meninos, agora para ver no geral, que eu já tenho que fechar, que o Mar vai me matar aqui daqui a pouco, que algum de vocês não comeria? Não, né? Tá bonitona a mesa, né? Tá delícia, né? Foi muito boa. Tá vendo? Tudo a gente comeria aqui. Tudo tem preço acessível? Tudo tem preço acessível. O óleo de coco que foi desqualificado, falaram que é caro. Quanto que ele dura? No meu tá lá, acho que, um ano. Mas dura muito. É um pote ali. Dura muito mesmo. Gente, e ó que eu ainda gastar muito cabelo, menos que aquele óleo. Você passa no cabelo também? Passa no cabelo, hidrata o cabelo, pode colocar. Menino, o cabelo é vê se tá dando certo, ó. Impecável o cabelo. Lara, parabéns mais uma vez. Obrigada. A gente coloca aqui situações e eu tenho que fazer certas perguntas, concordo com umas, às vezes não concordo com outras, mas paro para pensar e vou estudar, e eu gosto de ouvir todas, mas eu gosto do profissional que chega aqui e fala com segurança isso, aquilo, tal e tal e tal. E é isso que não embaralha a cabeça das pessoas. Exatamente. É ouvir a segurança através, como você disse, estudos e não simplesmente eu prefiro. Então, parabéns mais uma vez pela sua postura. Belíssima mesa, Juju e Sandrinha mais uma vez, que coisa linda. Um beijo enorme pra vocês. Olha, minha produção tá impecável. Quem quiser entrar em contato com a Lara, que eu sei que chegaram muitas perguntas, ela é uma querida, ela responde todas. 5051-2088, 5051-2088, ou segui-la no Insta, @LaraNesteruk, @LaraNesteruk. Eu vou dar um recado, mas eu te encontro daqui a pouquinho lá na nossa culinária, que a Bela já está esperando a gente. A Lara vai ficar para a culinária. Não vou perder essa. Não vai, você vai dar todas as explicações que você quiser. Tá certo. Obrigada, Muito obrigada, Beijo, Carol. parabéns pela postura, obrigada. Gostei muito. Tá vendo? O negócio é muito...